Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Michel Temer diz que a reforma da Previdência vai acabar com a distinção entre as aposentadorias do setor privado e público. Renan prevê concluir ainda este ano a votação do teto de gastos públicos, aprovado na Câmara. E manifestantes fazem ato contra a PEC aqui em São Paulo. Juiz Sérgio Moro prorroga inquérito sobre Palocci e afirma que já há indícios de autoria do crime de lavagem de dinheiro. E o Ministério da Saúde anuncia que vai vacinar meninos contra o HPV a partir do ano que vem. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje tem Fuxicando com Esther Rocha. Um bate-papo com Paula Fernandes. O momento que mais me inspira durante o show. Eu ainda bato um papo com o irreverente, mas ainda culto e informado cantor Falcão. E no Espaço Gourmet tem gastronomia francesa. Lá lá. Hoje, 10h30 da noite. Estou te esperando. Polícia tenta desvendar o mistério em torno do desaparecimento da grávida Kelly Cristina de Arruda Martins. Ela foi encontrada ontem em Campinas, no interior do estado, e alegou que vinha sofrendo perseguição. A polícia quer saber se Kelly Cristina de Arruda Martins, de 39 anos, está mesmo grávida ou se teve parto recente. Por isso, hoje ela foi encaminhada para realizar exames periciais no Hospital Pérola Barton. O laudo pode demorar 30 dias para ficar pronto. No depoimento dado ontem aqui na delegacia, que durou mais de 1 hora, Kelly não soube dizer se está mesmo grávida. Há suspeita de que ela poderia ter tido uma gravidez psicológica ou um surto. A delegada que investiga o caso não quis gravar entrevista, mas disse que Kelly comentou que fugiu porque estava sendo ameaçada pelo celular. Mas ela não conseguiu demonstrar que isso de fato aconteceu. Kelly estava desaparecida desde o dia 30 de setembro, depois que saiu de casa dizendo que iria encontrar uma amiga na Vila Madalena. A família registrou queixa na polícia. Ela foi localizada ontem em um apartamento em Campinas, no interior de São Paulo. Os policiais conseguiram chegar até ela por meio do cartão de crédito usado para fazer a reserva do imóvel pela internet. Nossa equipe esteve hoje na casa onde Kelly mora, aqui na zona leste de São Paulo. Ela e a mãe não estavam. Um senhor que disse ser o sogro dela contou que Kelly está melhor, mas não soube dar detalhes sobre a gravidez. Ela já explicou melhor o que aconteceu? A família acreditava que o parto aconteceria amanhã. Ela teria descoberto a gravidez no começo do ano, após a morte do marido durante uma tentativa de assalto. Ele estava preso e cumpria indulto de Natal. Segundo a polícia, o caso está registrado em Ferraz de Vasconcelos como latrocínio, roubo seguido de morte. Justiça aceita a denúncia do Ministério Público Estadual e 6 pichadores viram réus pela morte do dentista Wellington Nunes. O crime aconteceu no dia 6 de agosto, na zona norte da capital. Os pichadores vão responder pelo assassinato do dentista e tentativa de homicídio contra o pai dele. Após ter a fachada de casa pichada, Manuel Antônio da Silva, de 76 anos, foi tirar satisfação com o grupo. Wellington Nunes, de 39 anos, foi atrás do pai.
Durante uma briga, o dentista foi morto com uma pedrada e o pai dele espancado. No hospital, o idoso precisou ter o braço amputado. Junto com a aceitação da denúncia, também foi decretada a prisão preventiva dos 6 pichadores. 2 deles, Adolfo Gabriel de Souza e Marivone Pereira da Silva, já estavam presos temporariamente e tiveram a prisão convertida em preventiva. Os outros 4 estão sendo procurados. José Mariano Beltrame vai deixar a Secretaria da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Beltrame está no comando da segurança no estado há quase 10 anos. De acordo com o governo do Rio, foi Beltrame quem pediu demissão. Ele será substituído por Roberto Sá, que é subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da própria Secretaria da Segurança. Sá deve tomar posse na segunda-feira. Beltrame foi responsável pela implantação do projeto de polícia pacificadora, que instalou UPPs nas principais favelas do Rio. Ele pediu a exoneração ontem, logo após um intenso confronto durante a operação na comunidade do Pavãozinho. 3 suspeitos morreram e 8 foram presos. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Na Copa do Mundo 2014, eu fui ao Rio, estava uma paz só. Não havia assalto, não havia nada. Agora, na Olimpíada, apesar de planejar não pegar avião, eu fui ao Rio, tive a obrigação de ir e vi a mesma coisa. Mas já sabia que quando acabasse a Olimpíada, o inferno ia voltar. E quando os turistas da Olimpíada e da Paralimpíada foram embora para suas casas, tudo voltou a ser o que era antes. Pior, o que se viu em Copacabana na noite de segunda-feira foi um horror, uma verdadeira reprodução de uma guerra civil como a da Síria, por exemplo. Para Copacabana, na minha opinião, a praia mais linda do mundo, virar uma espécie de versão paisagística de Alepo, na Síria, faltou só bombardeio de avião russo. O resto, gente assustada na rua, o resto apareceu. Tudo isso é para lembrar que a segurança continua sendo um inferno no Brasil, que o cidadão não pode continuar sendo tratado desse jeito e sendo iludido, como foi lá no Rio, que cada vez que tem uma festa desse tamanho, uma festa mundial, o carioca se engana achando que encontrou a paz e a paz vai embora junto com o evento. Eu volto quinta-feira direto ao assunto. Té. Apontado como operador da máfia da merenda em São Paulo, o lobista Marcel Júlio compareceu à sessão da CPI da merenda, mas não respondeu às perguntas dos deputados. Em delação premiada divulgada pela TV Globo, Marcel afirma que a COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, pagou propina ao atual presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, durante sua campanha em 2014. Hoje, mais uma testemunha foi ouvida na CPI que investiga irregularidades no fornecimento de merenda em escolas do estado de São Paulo. A máfia envolve a Secretaria Estadual da Educação e mais de 20 prefeituras. Dione Moraes Pavan era uma das nutricionistas da Secretaria de Educação responsáveis pela avaliação da merenda. Seu nome foi citado no esquema de corrupção por ela ter sido a última pessoa da pasta a ver um documento da COAF que sumiu dos arquivos. O papel trazia um pedido da cooperativa para aumentar em 22% o fornecimento de suco de laranja. Segundo as investigações, o material foi feito de acordo com orientações de ex-assessores do governo. Quem foi? Sumiu da minha mesa. O documento tinha perna? O documento tinha perna, porque o documento sumiu e não foi eu. Mas eu não sei, a sala é aberta, o documento estava em cima da minha mesa, são 20 pessoas que trabalham na sala e o documento sumiu. Outro depoimento previsto para esta terça-feira era do lobista Marcel Ferreira Júlio, apontado como operador das propinas e intermediador dos negócios com a COAF. Depois de ficar em reunião fechada com a comissão, ele se recusou a depor. O senhor aceita depor para essa comissão? Vou me reservar o direito dado pelo tribunal de permanecer em silêncio. Todas as perguntas o senhor não vai responder? Não. Tá bom. Ontem a TV Globo teve acesso à delação premiada do lobista.
Marcel contou que em 2014 foi procurado pelo presidente da COAF, Cássio Chebab. Segundo o delator, Chebab lhe disse que a COAF venceu a chamada pública do Estado pela Secretaria de Educação, mas não era chamada para assinar o contrato. O atraso na assinatura estava resultando em prejuízos de R$ 45 mil por mês. Na delação, Marcel disse que afirmou a Chebab que tentaria falar com um amigo, conhecido como Licá Gutierrez, que trabalhava com o deputado Fernando Capês. E Marcel afirmou que, em outra ocasião, Capês chegou a telefonar ao chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula, e foi informado que o edital havia sido cancelado por erro da pasta. Ainda segundo o lobista, Capês esfregou o indicador e polegar das duas mãos rindo. "Não esquece de mim, hein? Estou sofrendo em campanha", teria dito o presidente da Assembleia Legislativa. Semanas depois, Jeter Rodrigues, que também trabalhava com Capês, chamou Marcel no gabinete do deputado na Assembleia. Segundo o lobista, o assessor pediu que a cooperativa arrumasse uns 4 carros, não importando o ano e a marca. E que depois de uma nova chamada pública da Secretaria da Educação, Jeter afirmou: "Agora precisamos falar de valores. Eu quero 2% do contrato e no total nós queremos, tirando os meus 2%, mais 450 mil para ajudar na campanha do deputado Capês." E em nota, o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, nega ter recebido valores ilícitos da organização criminosa que fraudava licitações da merenda. Capês afirma que a delação é de abril e foi requentada. Segundo a nota, no último depoimento de Marcel Júlio ao Tribunal de Justiça, o lobista não afirmou ter tratado de dinheiro com o Capês. Em despacho do juiz Sérgio Moro, ele afirma que já existem indícios e provas de que o ex-ministro Antônio Palocci teria lavado dinheiro por meio de uma empresa de consultoria. O juiz Sérgio Moro deu mais 15 dias para a Polícia Federal investigar a Projeto, empresa de consultoria de Antônio Palocci, que a Lava Jato suspeita ter sido utilizada para lavar dinheiro de propina que ele teria recebido da Odebrecht para favorecer a empreiteira no governo federal. Palocci foi ministro da Fazenda e da Casa Civil nos governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT. Em despacho, Moro relata que, apesar das provas já referidas na decisão em questão, apontando provas de materialidade de crimes e indícios de autoria em relação ao investigado, afigura-se salutar conceder mais tempo à Polícia Federal para melhor análise do material apreendido. Palocci também é alvo de investigações em pelo menos outras 3 frentes da Lava Jato, sendo 2 inquéritos em Curitiba e 1 no Supremo Tribunal Federal, que apura o envolvimento dele por suspeita de formação de quadrilha no esquema de corrupção na Petrobras. Segundo informações da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o ex-ministro avalia a possibilidade de fazer uma delação premiada. Palocci estaria falando sobre o tema abertamente em Curitiba, onde está preso, apesar de seu advogado, José Roberto Batóquio, negar esta possibilidade. O juiz Sérgio Moro decretou o bloqueio de bens do ex-ministro de até 128 milhões de reais. Esse seria o montante indicado em planilha da Odebrecht, que supostamente registra os valores de propina que estavam sob a gestão do ex-ministro. Desse total, Palocci teria recebido 6 milhões de reais. E o ministro Teori Zavascki, relator do processo, o relator da Lava Jato no STF, rejeitou o pedido de liberdade feito pela defesa de Antônio Palocci. O ex-ministro está preso desde o final de setembro. Em depoimento à Justiça Federal em Curitiba, dentro da Lava Jato, dono da empreiteira UTC diz que pagamentos de propina na Petrobras eram feitos em parcelas fixas e mensais. Ricardo Pessoa prestou depoimento como testemunha de acusação em processo que apura a corrupção de 20 milhões de reais nas obras do Centro de Pesquisas da Petrobras no Rio de Janeiro. Segundo o empreiteiro, os pagamentos de propinas eram automáticos e os valores eram repassados aos diretores da estatal e aos partidos, em especial ao PT e PP. Ele explicou qual era o momento da cobrança dos valores de corrupção. As primeiras vezes foi durante a concorrência, depois isso passou a ser uma coisa mais automática e mais, não posso chamar de corriqueira, porque isso não é corriqueiro,
Mas era uma coisa que já vinha uma atrás da outra, então não havia esse momento. O momento era sempre depois do contrato, porque a gente tinha que saber qual era o valor, qual era o fluxo de caixa desse contrato. Geralmente se pagava essas propinas, não logo no primeiro nem no segundo mês, mas geralmente, no meu caso, eu sempre fazia isso a partir do quarto, quinto mês, até 3 meses antes de acabar, e transformava isso em parcelas fixas e mensais. Entre os réus desta ação penal estão o ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque, ligado ao PT, o ex-tesoureiro da Legenda, Paulo Ferreira, e o presidente afastado da OAS, Léo Pinheiro. Segundo Ricardo Pessoa, o valor fixo da propina era de 1% dos contratos e, em alguns casos, dos seus aditivos. Metade ia para a mão do Partido dos Trabalhadores, através do senhor João Vacari, e a outra metade era distribuída na casa, como eles chamavam. De acordo com o empreiteiro, casa era o pagamento de propina dos agentes públicos sustentados nos cargos pelos partidos investigados. Em depoimento na mesma ação penal, o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, diz que a corrupção na estatal era institucionalizada. Assim como Ricardo Pessoa, Barusco foi ouvido na condição de testemunha. Ele confirmou ao juiz Sérgio Moro que a reforma do Centro de Pesquisa da Petrobras teve corrupção para o PT e para agentes públicos. Às vezes fica difícil responder o que a gente fazia para ganhar essa propina. Às vezes eu não sabia, porque estava institucionalizada, estava instituída essa propina, entendeu? A gente não fazia nada assim, especial para ter essa propina, tá? Era como se já tivesse institucionalizada, entendeu? Pode ser que é uma regra geral, nem sempre aplicável, mas era uma regra geral. Normalmente aplicável quando os contratos eram destinados a essas companhias, né? Segundo a Lava Jato, as obras foram avaliadas em 850 milhões de reais na época da licitação em 2008. E no final custaram 1 bilhão de reais. A obra foi realizada pelas empreiteiras OAS, Carioca Engenharia, Construbase Engenharia, Construcap CCPS Engenharia e Chain Engenharia. De acordo com Pedro Barusco, o lobista Mário Góes, também delator da Lava Jato, teria sido responsável pelos repasses das empresas para os agentes públicos e para o PT. Ele revelou como era feito o pagamento. Pagamento em espécie para mim e depósito em contas minhas no exterior. De tempos em tempos, fazer um balanço geral. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemora a aprovação da PEC dos gastos. Para o ministro da Fazenda, com a aprovação, o Brasil começa a entrar numa rota de crescimento sustentável. O fato concreto é que o Brasil está dando demonstrações sólidas de que está mudando para melhor. A PEC dos gastos foi aprovada ontem, após uma longa sessão na Câmara dos Deputados, e limita em 20 anos as despesas da União. Pela proposta, os gastos só vão poder crescer conforme a inflação do ano anterior. A PEC foi aprovada por 366 votos a 111 e 2 abstenções. Dos cerca de 400 parlamentares da base aliada, 386 estavam presentes na sessão. 358 votaram a favor da PEC, enquanto outros 26 contra, e 1 abstenção. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, que é da base, não votou. O regimento interno prevê que ele se manifeste somente em caso de empate. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o presidente Michel Temer terá uma DR com quem não acompanhou o governo na votação. E é óbvio que o governo sempre se faz a base do governo com aliados. Quem circunstancialmente tem dificuldade de ser aliado, por óbvio que o governo não o prende na base de sustentação. Mas essa é uma questão que o presidente mesmo vai tratar. Agora, a PEC dos gastos ainda precisa passar por mais uma votação na Câmara e depois segue para a análise dos senadores. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que se empenhará para garantir votação da matéria até o fim do ano. Ou votamos essa PEC com novas diretrizes fiscais, ou vamos ter que aumentar impostos, e a sociedade não aguenta mais isso. Em entrevista à rádio CBN hoje, o presidente da República, Michel Temer, afirmou que a reforma da Previdência vai igualar os setores público e privado. Temer também falou sobre a aprovação da PEC que limita os gastos públicos.
Temer disse que recebeu da Casa Civil um esboço da reforma da Previdência, mas afirmou que ele não poderia comentar porque não leu todo o conteúdo. Garantiu, no entanto, o fim das diferenças entre o regime público e privado. Atualmente, os dois setores têm regras diferentes. Não haverá mais distinção entre a Previdência Geral, que é dos trabalhadores, né, e a Previdência Pública, né, dos trabalhadores do serviço público. Nós temos que igualar isso. E este é um ponto que já está, digamos assim, definido. Mas ele afirmou que antes de enviar o texto ao Congresso, vai conversar com parlamentares e representantes dos empresários e dos trabalhadores. Temer disse que a reforma da Previdência também vai atingir os políticos. Hoje, deputados e senadores têm um regime especial de aposentadoria, que segue as regras dos servidores públicos. Ela deverá atingir a todos, sem dúvida alguma. Aliás, essa coisa da aposentadoria dos políticos já começou a ser esboçada, né? Já veio até para a imprensa, e evidentemente nós vamos fazer uma coisa equânime, quer dizer, para atingir todos os setores. O presidente também comemorou a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC que limita os gastos públicos. Foi uma vitória muito significativa, numericamente, qualitativamente, né? Porque também os deputados compreenderam a importância do projeto, estão preocupados com o Brasil, primeiro ponto. Segundo ponto, é claro que você viu que nós votamos isso numa segunda-feira. Em cerimônia de assinatura de acordo de cooperação técnica com o Tribunal Superior Eleitoral no Palácio do Planalto, Temer também falou sobre a aprovação da PEC e disse que ainda serão necessários sacrifícios. Haverá sacrifício? É possível, uma ou outra coisa, mas em que todos colaboraremos. Estamos realmente, trabalhando para uma reunificação nacional, para uma pacificação nacional, que passa muitas e muitas vezes por alguns aparentes sacrifícios. Direto de Brasília, Josias de Souza fala exatamente sobre a aprovação da PEC na Câmara e as outras propostas de reforma do governo Temer. O governo deu uma demonstração de força ao aprovar na Câmara, em primeiro turno, a emenda constitucional do teto dos gastos públicos. O Planalto obteve expressivos 366 votos. Um a menos do que os 367 votos que determinaram a abertura do processo de impeachment contra Dilma em abril. A semelhança no placar é um sinal de que quem afastou Dilma está ciente de que depois da tempestade vem a cobrança. O governo prepara o segundo round do ajuste fiscal, a reforma da Previdência. Temer disse em entrevista que não haverá mais distinção entre a Previdência Geral e a Previdência Pública. Na geral, o teto da aposentadoria é de R$ 5.189. Na pública é diferente. Michel Temer, por exemplo, aposentou-se em 1996 aos 55 anos. Hoje recebe R$ 30.600 como procurador aposentado do estado de São Paulo. Ah, que país maravilhoso será o Brasil se o presidente Michel Temer conseguir acabar com privilégios semelhantes ao que é desfrutado pelo aposentado Michel Temer. Boa noite. Movimentos sociais e estudantis fizeram um protesto agora há pouco aqui na Avenida Paulista contra a PEC 241. Eles também são contra a reforma do ensino médio proposta pelo governo de Michel Temer. O protesto começou no vão livre do MASP e prosseguiu aqui até a sede do escritório da Presidência da República na Paulista, bem na esquina com a Rua Augusta. O ato foi convocado pela Frente Povo Sem Medo. O grupo de cerca de 150 pessoas protesta contra a proposta de emenda constitucional que limita os gastos do governo. Eles pedem a saída do presidente Michel Temer. Além de estudantes, participaram do ato integrantes de partidos políticos como o PSOL e todas as pistas da Paulista no sentido da Consolação ficaram bloqueadas. Nenhum incidente foi registrado. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que desistiu de colocar em votação um projeto que alteraria a lei de repatriação de recursos mantidos por brasileiros no exterior sem declaração à Receita Federal. Maia diz que não irá voltar a pautar o texto e que as regras em vigor não serão alteradas. Com isso, o prazo para os contribuintes brasileiros regularizarem a situação de bens e ativos que estão fora do país se encerra no prazo inicialmente previsto, dia 31 deste mês. Maia alega que não conseguiu um acordo com o PT no assunto e que membros da base aliada ainda apresentam resistência ao projeto. O Ministério da Saúde anunciou que a vacina contra o HPV será disponibilizada para meninos em 2017.
E meninas com 14 anos também poderão ser vacinadas. A vacina contra o papiloma vírus humano, que protege principalmente contra o câncer de colo de útero, já faz parte do Programa Nacional de Imunizações desde 2014. É indicada para meninas de 9 a 13 anos. A partir de janeiro de 2017, será estendida a meninos de 12 a 13 anos. Essa faixa etária deve ser ampliada gradativamente até 2020. De acordo com o Ministério da Saúde, a aplicação em homens vai diminuir a circulação do vírus entre a população, além de também prevenir contra doenças como o câncer de pênis. A vacina contra o HPV é aplicada em 2 doses, com intervalo de 6 meses. Tivemos de tudo um pouco no tempo hoje aqui na cidade de São Paulo. O dia começou nublado e frio, mas depois o sol deixou a terça-feira bem abafada. E não parou por aí, viu, Tássia? Porque depois veio a chuva. Ela atingiu com força vários pontos da capital e pode continuar ao longo da madrugada. Vamos ver como fica o tempo amanhã, feriado, com Mariana Armentano. O feriado promete calor e pancadas de chuva em todas as regiões paulistas. O sol vai predominar desde cedo em grande parte do estado, com exceção ali do norte paulista, onde chove a qualquer hora e mesmo assim o dia fica bem quente. Nas outras áreas, as chuvas são esperadas mais a partir da tarde por causa do tempo abafado. As temperaturas vão ficar em torno dos 29 graus em Franca, dos 32 em Barretos e dos 33 graus em São José do Rio Preto. Na Costa Paulista, quem quiser aproveitar o feriado na praia, é bom ir bem cedo, porque pode chover a partir da tarde, mas mesmo assim chega a fazer até 27 graus em Santos. Aqui na capital, o sol predomina, mas as nuvens ficam mais carregadas ao longo da tarde e teremos pancadas rápidas e isoladas de chuva. Olha só, nessa quarta-feira o dia começa com 16 graus e o sol aparece já pela manhã e a temperatura sobe rápido, chegando aos 29 graus. Na quinta-feira ainda pode chover e as temperaturas continuam perto dos 30 graus. E na sexta-feira o tempo muda novamente. Pode chover já pela manhã e essa chuva se estende ao longo do dia, com risco até para temporais. A máxima prevista é de 27 graus. A Organização Mundial da Saúde está enviando para o Haiti mais de 1 milhão de doses de vacina contra o cólera. Mais de 200 casos da doença já foram registrados desde a passagem do furacão Matthew. Uma semana depois da passagem do furacão, ainda não é possível dimensionar a tragédia. Por onde o furacão passou, o cenário é de devastação. 90% das casas na região costeira do sul estão inabitáveis. Não há eletricidade nem água potável. As organizações humanitárias não conseguem ainda atender as multidões famintas e apavoradas com a ameaça de doenças, principalmente o cólera. A doença se dissemina pela água contaminada, provoca diarreia forte e pode matar em horas, se não for tratada. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, até amanhã, Gabriel. Até amanhã, Tássia. Muito obrigado pela companhia. Tenha um excelente feriado para vocês, já que a gente está aqui de volta amanhã às 10 horas. Uma boa noite, até amanhã. Fique agora com o Ronivon no Todo Céu. Até. Tchau, tchau. Daqui a pouco, 11h30 da noite, a máquina captura o músico André Abujanra. Assista agora, Todo Seu.